Seja muito bem-vinda à nossa imersão sobre diástase. Muitas mulheres passam por um processo de insegurança, desconforto, dores, muitas vezes pós-parto ou meses pós-parto. E não sabe por que isso está acontecendo. Chega alguém e fala para você, é porque você está de diástase, por isso que o seu corpo não retornou ainda. Mas não te explica, né? Não te explica o que é diástase, não te explica por que acontece, não te explica por que algumas mulheres voltam esse corpo pós-parto rapidamente e algumas mulheres persistem, né? Fica com aquela barriga estufada, a barriga caída, fica com um aspecto desconfortável no corpo e não se identifica mais como a mulher que você era antes. Nos próximos dias eu quero te guiar por uma jornada de autoconhecimento, de autocuidado, onde você vai conseguir saber exatamente o que é essa diástase e como que você vai tratar ela de forma eficiente, de forma realmente eficaz. Então me acompanhe e fica comigo aqui nos próximos 5 dias que eu vou te ensinar tudo sobre esse assunto. Então, começando lá do início, eu vou te explicar o que exatamente é a diástase. A diástase é o afastamento que ocorre entre a sua musculatura. Então, existe o músculo reto abdominal, ele é em duas partes que ficam unidas. Durante a gestação, acontece a separação dessa musculatura, para que a barriga possa crescer, para que esse bebezinho possa se acomodar dentro do corpo da mãe. O útero vai expandir e essa musculatura vai se afastar para dar espaço para esse crescimento. Por isso que a diástase é mais comum em mulheres que já passaram por um processo de gravidez do que em outras mulheres, mas não que ela não possa existir em outros casos. Durante a gravidez, que é o nosso tema principal, ocorrem 2 tipos de diástase: a diástase fisiológica e a diástase patológica. Na diástase fisiológica, vai abrir normalmente, porém, essa diástase fisiológica, ela tende a ser um pouquinho menor e ela vai fechar sozinha nas primeiras semanas de pós-parto. Na diástase patológica, esse afastamento fica um pouco maior e não fecha sozinho, então ele vai persistir aberto depois de até umas 8 semanas pós-parto. Persistiu após esse período significa que você tem diástase patológica e que ela não vai se fechar sozinha. Essa diástase patológica, ela não tem uma causa específica, não tem como a gente saber exatamente se a gestante vai ter uma diástase patológica antes ou até no decorrer da gestação. Só dá pra gente saber depois desse período e avaliando corretamente. Não é porque você fez alguma coisa errada, às vezes o peso influenciou, o tamanho do bebê, a forma que o útero expandiu, em gestações com mais de um bebê, muita coisa pode influenciar, depois eu deixo a listinha certinha para você entender melhor. Mas não é culpa sua que a sua barriga ficou desse jeito, não é culpa sua que você desenvolveu essa diástase patológica, tá? Muitas mulheres podem desenvolver e não tem nada a ver com um erro que essa mulher cometeu na gestação. Mas resumindo, é por isso que existem mulheres que a barriga volta rapidamente pós-parto e existem mulheres que persistem. As que voltaram rapidamente foi porque tiveram apenas a diástase fisiológica. E as que a barriga persistiu é porque desenvolveram a diástase patológica e vai precisar cuidar disso adequadamente. A diástase, quando não tratada adequadamente, ela pode influenciar em vários fatores e não só na aparência da sua barriga. Ela pode influenciar em dor nas costas, flacidez, incontinência urinária. Essa musculatura ela é responsável por toda a estabilidade da sua musculatura pélvica. Então você pode vir a ter disfunções pélvicas por decorrência de diástase. Então ela precisa ser tratada. Eu sei que alguma vez você já deve ter se olhado no espelho e não deve ter reconhecido a mulher que você foi antes da gestação. A sua vida mudou e não foi só fisiologicamente, não foi só fisicamente. A sua vida mudou em todos os sentidos. Físico, psicológico, a sua forma de agir, a sua forma de pensar mudou. Quando a gente olha no espelho e não enxerga mais aquele corpo que a gente tinha antes da gravidez, o corpo que muitas vezes a gente via defeitos, hoje está totalmente diferente.
Então, o que para algumas pessoas pode ser futilidade, pode achar que significa que você pensa somente em aparência, para você é importante. Não é só o físico, não é só porque as outras pessoas estão vendo, é por você. Você está se olhando no espelho, você precisa ver uma imagem que você gosta, né? Então, eu tô aqui para te ajudar a buscar essa essência que você tinha de antes, que para muitos vai olhar e vai pensar que seu corpo tá ótimo, mas o mínimo de diferença que você pode recuperar vai te ajudar muito nessa autoestima. E agora eu quero que você me conta o que você aprendeu de novo nessa aula que você não sabia ou que fez alguma diferença para você. Manda para mim por mensagem, só eu vou ler, pra gente conversar, para bater um papo ali. Eu acho super interessante essa interação e eu acho super necessário ela. E na próxima aula eu vou te ensinar como que você vai fazer para identificar se você realmente tem diástase e como que você vai saber o tamanho e todos os detalhes dessa diástase. Não perde, hein? Aula 2.